Você vem de onde, Ivan? São Paulo. São Paulo. A sede, então, do Conselho Federativo de Bombeiros Civis do Brasil é lá? Sim, é lá. Em São Paulo. Sim. Ele falou aqui em socorrer, ele falou em questões de acidentes de carro, falou da questão do zoológico, de shopping e tudo mais. Vocês estão preparados para fazer esse tipo de trabalho? Como é que se prepara um bombeiro civil para que ele possa prevenir e atuar no momento necessário? Isso é uma ótima questão. O bombeiro civil, ele, por norma técnica, a BNT, que é um dos documentos mais importantes para a profissão, a primeira norma, e o bombeiro civil é a única profissão no país que tem norma específica na BNT. A única, tão relevante e importante é o desempenho desse profissional. Essa norma da BNT, a 14608, que teve sua primeira edição no ano de 2000, te dá o currículo mínimo de formação desse profissional. Então, você, hoje, por norma técnica, para você ir para o mercado de trabalho como bombeiro civil, você tem que ter um curso de formação, no mínimo de 220 horas, que a gente chama de formação inicial. Não é aquele que você passa 3, 4 horas lá dentro e... Não, isso é brigada de incêndio ainda mal feita. Né? Na verdade, a grande foco da gente evitar que o nome bombeiro civil mude para brigadista particular é que o profissional de brigada de incêndio é um profissional que, exemplo, aqui na emissora, você tem vários profissionais em várias ações. Por exigência do Ministério do Trabalho e outras, parte desse grupo tem que fazer um curso de brigada de incêndio. E isso é a brigada de incêndio. Só do mesmo jeito que funciona a CIPA e outras comissões. Se você pedir para mim como é que funciona um extintor, aí eu vou ter uma certa dificuldade. E veja só. Primeiro eu vou ter que ler, aí o fogo já consumiu, né? É complicado. E assim, o brigadista, ele é básico em prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros. Básico. Pequenas orientações que ele recebe, mas que já vai conseguir salvar alguma coisa. E o que é o brigadista particular? Exemplo, uma faculdade que você tem um fluxo gigante de pessoas, por norma técnica, você teria que ter X quantidade de brigadistas lá. Só que o teu público que trabalha lá é muito menor que essa quantidade. Então você acaba contratando ou terceirizando, normalmente o serviço de segurança, para trabalhar como brigada. E aí você tem um brigadista particular, que não é nada a ver com o bombeiro civil, que é um profissional especializado em emergência, e não só em incêndio. Mas em muito mais atuações. Outro ótimo exemplo que temos é a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa CBO, que é classificação, que existe desde 1977, você tem na família 5171 bombeiro civil e salva-vidas. Então o Ministério do Trabalho já reconhece essa profissão há muitos anos. E você tem uma descrição sumária lá de 21 competências pessoais que esse profissional tem que ter. Você tem 49 equipamentos que ele tem que operar para o trabalho dele, inclusive viaturas de incêndio e equipamentos complexos. E você tem uma relação de 129 atividades que ele desempenha, divididas em 10 grupos principais. Então é um profissional extremamente importante para esse país. Quer dizer, o cidadão, para dizer eu sou um bombeiro civil, primeiro ele vai ter que apresentar o diploma dele. Sim. Segundo, ele vai ter que passar por tudo isso que você falou aí. Não. O que acontece? Você tem que fazer o curso que atenda a norma técnica. Isso é o começo para ele sair para o mercado. Então ele sai para o mercado com certificado. Até hoje, houve muita confusão no mercado, porque a população e as autoridades em geral não conhecem o bombeiro civil. Acham que todo bombeiro é o bombeiro da Polícia Militar. Verdade. Então, todos os feitos dos civis acabam gerando crédito para os bombeiros da Polícia Militar. Então, isso faz com que o mercado confunda um pouco. Confunda e busque nesse profissional referências militares. Então, o que acontece? O bombeiro da Polícia Militar, ele é um funcionário público. Certo. Um policial a serviço do Estado. Então, ele tem a funcional. A carteira funcional de funcionário público com bombeiro. Então, quando o bombeiro civil vai para o mercado, o pessoal em alguns estados pede a funcional de bombeiro dele. Aí a escola que formou a pessoa para atender o mercado fornece uma carteirinha de bombeiro para ele. E ainda vem um que quer tirar a eficiência da coisa, ao invés de propagar, ao invés de divulgar e mostrar a necessidade, estabelecer normas para uma empresa de 100 funcionários, 50 funcionários, 300 funcionários, 1000 funcionários. Quantos ele deve ter lá dentro? Vai complicar mesmo, né? Eu tenho uma notícia muito boa. Duas coisas. Esse negócio da carteirinha está sendo resolvida. O Conselho vai emitir registro para esse profissional no Conselho. E aí nós teremos tanto bombeiro civil
que é a pessoa básica que fez o curso, quanto a pessoa técnica, quanto a pessoa superior. Porque você tem hoje bombeiro civil que só fez o curso profissionalizante. E você tem bombeiro civil que fez o curso profissionalizante e também fez uma formação técnica. Você tem bombeiro civil hoje que é técnico em várias áreas. E você tem, da mesma forma, bombeiro civil superior. Lá na associação, temos bombeiro civil biomédico, temos bombeiro civil advogado, bombeiro civil engenheiro. Então você tem muitos com formação em segurança do trabalho, enfermagem. Foi o caso que o nosso companheiro aqui do Rio Grande do Sul citou, né? Claro. Você tem lá desde do servidor braçal todos até o cidadão com canudo na mão. E na hora de um salvamento, na hora de uma necessidade, você tem o médico ali. Não, são irmãos. São todos irmãos. E todos trabalham igualmente, então ali não tem história. Não, aqui eu sou o doutor e você é a única possibilidade de existir uma distinção no trabalho, não entre as pessoas, é no momento que tem uma vítima em estado grave, que o médico vai atuar como médico. Aí ele é o chefe da equipe e é indiscutível. O restante, ele é mais um que corta o carro, que apaga o fogo e que se suja igual qualquer um dos outros. Você falou em questão de 80 mil veículos passando pela estrada. 30 mil dias, 80 mil atendimentos foram feitos no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, aí é resultado. Se você não tiver noção dos primeiros socorros, um cidadão acidentado, a primeira coisa que acontece, muitos se tornam em paraplégico, tetraplégico, pela má condução, a má retirada do cidadão, a má colocação desse cidadão. Eu queria até aproveitar para tentar esclarecer um pouco mais a questão do bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário não é um voluntário comum, como se diz, que é uma pessoa que, a seu livre-arbítrio, quer ajudar alguém. Tá certo. O bombeiro voluntário é uma pessoa altamente qualificada. Não atua como voluntário nesses trabalhos com menos de 800 horas de curso e de prática. Não se atua. Então, até para auxiliar a discussão anterior, uma brigada de incêndio que se fosse nessa empresa, seriam algumas pessoas treinadas exclusivamente para orientar o pessoal a sair daqui, no momento do início de um sinistro. Quem sabe combater um foco de incêndio do tamanho da cesta de lixo. O tumulto começa ali, e mais nada. Sim. Todo o tumulto que a gente Já vê... o brigadista de incêndio, ele saberia um pouquinho mais, mas o bombeiro civil que é obrigado a saber tudo. Ele faz aquelas 220 horas, ou 40 da BNT, você já tem... e está incluído o estágio de serviço, ele é obrigado a fazer estágio. Então ele não sai de um curso totalmente despreparado, ele já sai com a base vai assumir muito a função boa. de... Então veja bem, 240 horas para ser civil, ele vai fazer mais 400 para ser voluntário público. Me dá só um minutinho, nos segura aí que eu sei que você quer complementar e vai complementar bem. Aqui o telespectador fala a hora que ele quer, viu? Tatiane, boa tarde. Oi, Tatiane. Alô? Você está falando de onde, filha? Eu falo de Águas Claras. Sim. Eu gostaria de parabenizar sobre o tema em questão, porque eu acredito que realmente falta esse incentivo, né, para os profissionais dos bombeiros civis. Até porque, como bem lembrou um dos seus palestrantes aí, eu acho que foi o Júnior, que no zoológico, em áreas que realmente são necessários esses profissionais, é escasso, né? Então, acho que deveria, por parte dos nossos governantes, dar uma atenção maior a esses profissionais, né? Que sempre estão ali para nos ajudar, para nos atender e que são pouco lembrados, né? Então, acredito que falta realmente um incentivo maior para esses profissionais e que vocês estão de parabéns, porque eu acho que realmente é um assunto que deve ser posto em pauta, porque para valorizar mais e lembrar, né, desses profissionais. Tá bem, querido. Um grande abraço, viu, Tatiane? Obrigado pela sua ligação. Aí a importância da gente se esbarrar por todos os cantos e lugares. Eu se eu não me engano, eu te conheci, eu acho que foi lá no Congresso Nacional, não foi? Foi no Congresso. Foi, por quê? Estavam lá brigando, lutando, e quase sempre quando vai lá, leva algum tipo de panfleto, leva algum tipo de comunicação como essa da associação e tudo mais. E aí a gente vai e bate papo mesmo e surge a oportunidade. O convite, inclusive, já está feito há bastante tempo, mas nós estamos aproveitando este momento que este grupo, ele se antecedeu a dezenas e dezenas e dezenas de outros bombeiros civis que estão vindo para Brasília para um grande movimento amanhã no Congresso Nacional, quando se vai tentar conscientizar no Senado, já que passou pela Câmara, que não se corra o risco de acabar com esta profissão, que existe em todas as nações do mundo. E te digo mais, hein, você que está prestando atenção,
muitas dessas nações sequer têm a figura do bombeiro militar. Elas sobrevivem praticamente, basicamente, do bombeiro civil e do bombeiro voluntário, que por não ser militar, é um bombeiro civil. Quem é que ia complementar ali? Diga lá. Eu tenho uma notícia muito boa, inclusive para a Tatiane, que acabou de cobrar mais bombeiros nos locais públicos. A NBR 14608 da UNT, que começou em 2000, teve a segunda edição em 2007, tem uma tabela de dimensionamento que exige para qualquer edifício ou qualquer local de evento, e aí se inclui zoológico, shows e qualquer coisa, dependendo da quantidade de pessoas que habitam o lugar e dependendo dos riscos do local, tantos bombeiros civis são necessários lá. Então, desde 2000 já existe uma norma nacional, norma técnica brasileira de atuação nacional, que exige esses profissionais em certos lugares. Mas isso não é cumprido, amigo. Pois é, muita coisa. Você vê, vai ter um show aí, ele só fala na contratação do pessoal da segurança. Sim. Né? Colocam lá, e geralmente colocam em número menor do que o necessário. E nem se pensa na figura do bombeiro civil, sim, que seria o cidadão, como você citou, ou ele citou aqui, dizendo que era a pessoa que na hora do pânico colocaria as coisas pelo menos um pouquinho mais no seu respectivo lugar. Celso, a nossa preocupação, como você colocou muito bem, é a questão da cobrança, ela tem que ser de acordo com lei estadual, porque é a lei que regulamentou a profissão. Hoje já existe a profissão, então já existe o profissional para fazer determinada atividade, que é essa daí que nós colocamos. Agora, uma lei que obriga o Estado e a lei também que obriga não só os órgãos, como também as áreas públicas, também privadas, para colocar os bombeiros, aí já é a lei do quantitativo mínimo da obrigatoriedade, de acordo com a norma, como que o nosso foi essa que, a nossa atuante Câmara Distrital não votou. Não, ela votou, só que ela não foi, não chamou o grupo representativo mesmo, em questão, na época, e aí ela entrou com muitos equívocos, que era a lei que obrigava não só essas áreas, como nós falamos, justamente para evitar. Ali na torre de TV, não sei se você ficou, com certeza sabe, morreu um turista lá por falta de atendimento, primeiros socorros, coisa de 5 minutos poderia ter salvado a vida. Porque mas até que passou, você chama, até que o bombeiro chegue. O bombeiro se houvesse um primeiro socorro... Com certeza tinha evitado. Não só ele, como também lá na rodoviária, morreu também por falta do atendimento lá. E vários outros casos que muitas das vezes não são voltando para esses shows aí, Brasília é um palco, graças a Deus, parece que não tem acontecido coisas terríveis aqui, mas nós temos visto isso acontecer em vários lugares aí, ó, e é na hora do sufoco que todo mundo sai correndo e não precisa nem de inimigo. O inimigo é o próprio companheiro que está do seu lado lá, que acaba pisoteando o outro, e você vê isso acontecendo, não é? Com bastante frequência. Isso no Rio Grande do Sul. Não, graças a Deus, nesse tipo de ocorrência a gente não tem atuado. Por quê? Porque eles chamam, né? Porque eles chamam. Mas nós fazemos algumas outras coisas também. Nós temos também trabalhado lá já há algum tempo, montando um grupo de pessoas que vão atuar exclusivamente em catástrofes. Olha. E elas não ocorrem só no Rio Grande do Sul. Está dentro daquilo até que eu disse que você pertencia ao grupo de primeira resposta a catástrofes. E aí ainda pergunta, que tal de primeira resposta? Somos os primeiros a chegar e tomar a primeira providência. Então existem os segundos? Os segundos seriam os médicos, assistentes sociais, a logística toda de atendimento à população. Tá certo. Seria o restante da Defesa Civil todo. Só que o braço operacional de toda a Defesa Civil é o bombeiro. É o único que o braço operacional é ele. E até por necessidade, por falta de possibilidade do Estado atender tudo e a todos, nós criamos esse grupo. Então, já atuamos na tragédia de Santa Catarina em 2008 e 2009, em Friburgo, aí na Serra do Rio de Janeiro, durante esse ano, em janeiro. E quando chegamos em Porto Alegre, nos deslocamos para outras duas, São Lourenço Aquela do Sul. catástrofe que nós tivemos ali nos morros do estado do Rio. Sim, nós estivemos lá. Vocês também foram como voluntários. Sim, o grupo do Rio Grande do Sul veio de lá. Reunimos pessoas de 6 cidades diferentes. Não vi uma notícia falando de vocês. Eu vi que os nossos bombeiros aqui militares de Brasília foram, outros estados brasileiros também mandaram, e que bom que façamos isso. Conheci todos eles. Né? Os nossos bombeiros aqui fazem isso sempre. Eles foram a custas próprias. Conhecemos todos eles lá. Nós levamos pessoas de 6 cidades diferentes do Rio Grande do Sul e ficamos trabalhando lá junto com os militares do Rio de Janeiro, que por sinal nos trataram muito bem, conseguimos nos irmanar em serviço lá